1 Samuel, capítulo 2, o cântico de Ana. Então orou Ana e disse: o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como nosso Deus. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas o que andava faminto não sofre mais fome. Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó, e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor são quebrantados. Dos céus troveja contra eles, o Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Então Elcana foi-se a Ramá, a sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Irmãos, esse é o cântico de Ana, um cântico bem conhecido. Mas antes de haver o cântico de Ana, tem a história de Ana. E a história de Ana mostra a história de uma mulher que durante muitos anos ela carregou a dor da esterilidade. Ana não podia ter filhos, ela tinha desejo de ter filhos, e ela não tinha filhos. Enquanto outras mulheres, elas celebravam o nascimento de um filho, a maternidade, Ana convivia com as lágrimas. Ana, ela vivia angustiada. Ana, ela vivia humilhação constante. Porque naquela época, para uma mulher não ter filhos, era uma humilhação. Era uma humilhação porque havia uma cobrança muito grande da sociedade e até da própria família. Porque era através dos descendentes que iriam prolongar-se o nome da família, perpetuar o nome da família. E Ana, ela não conseguia dar filhos para o seu esposo Elcana. Ao passo que Penina, que era a concubina dele, dava filhos a ele. E ela então zombava de Ana, ela humilhava Ana, ela fazia pouco de Ana por Ana ser estéril. Além do sofrimento, como eu disse, interior, porque Ana sofria pressão, ela tinha angústias, ela tinha ansiedades, talvez depressões por isso, por não poder gerar filhos, por não poder dar filhos ao seu esposo, por não dizer ele vai dar continuidade ao nome dele. Ela também sofria as provocações dessa Penina, que é chamada na Bíblia de rival dela. O versículo 6 e o versículo 7 do capítulo 1 diz assim: a sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre, e assim fazia ele de ano em ano,
E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então aquela mulher, além de estar ocupando o lugar que era de Ana, e dizer, esse filho é de Elcana, e veio de mim, ela ainda provocava. Ela provocava Ana a ira, ela zombava de Ana, porque Ana não podia dar um filho para o seu esposo. Ana então vivia aflita, e a sua aflição era tão profunda, que a Bíblia diz que certa vez ela estava chorando, orando, derramando a sua alma diante do Senhor, e até ela foi confundida com uma mulher embriagada. O sacerdote ali chega para ela e pergunta, você não tem vergonha de essa hora estar bêbada no templo? Vamos ler o texto, no capítulo 1, versículo 12, diz assim, demorando-se ela no orar, perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porque não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso, Eli a teve por embriagada. Ele disse, até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti esse vinho. Porém Ana respondeu, não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada, de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Versículo de número 16, não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então Ana, ela demorava, ela orava, e eram orações demoradas, e aquilo chamou a atenção de Eli, o sacerdote. Disse, aquela mulher deve estar embriagada, porque não se ouve a voz dela, e seus lábios se movimentam, deve estar falando sozinha, embriagada, e vai chamar a atenção dela. E ela diz, eu não estou embriagado, não bebi bebida forte, nem vinho, mas estou derramando a minha alma perante o Senhor. Estou derramando a minha angústia, eu sou uma mulher que vive aflita e ansiosa. Então, irmãos, e foi nesse contexto de humilhação, de sofrimento, que Ana buscou a Deus em oração. Nesse contexto de ser zombada, nesse contexto de sentir-se inferior, nesse contexto de dizer, eu não posso satisfazer o meu esposo dando a ele um filho. Eu não dou esperança ao meu marido de continuar o nome dele, o sobrenome dele, eu não tenho. Então foi nesse contexto que Ana buscou Deus em oração. Ela não se entregou à amargura, ela não se entregou à depressão, ela não se trancou dentro de casa, ela não se entregou ao desespero, mas ela se entregou ao Senhor. Ela se derramou perante o Senhor. Ela não se deixou levar pelas críticas, ela não se deixou levar pelas tentativas da sua rival de deixá-la irada, de deixar talvez ela numa situação de depressão, de ficar em casa e não sair, não ter mais prazer de viver e não lutar mais pelos seus sonhos, pelos seus objetivos. Ela não permitiu que isso acontecesse, mas ela se entregou ao Senhor, em vez de se entregar à amargura, à dor e à aflição. E em sua graça, Deus ouviu o clamor de Ana e lhe concedeu Samuel, o filho tão esperado. E ela, quando ela faz um voto ao Senhor, de que se tivesse um filho, ela daria aquele filho, consagraria ele ao Senhor. E Deus então dá a ela um filho, ela então consegue engravidar, ela gera um filho no seu ventre. E ela então, depois que aquele menino, ele completa 6 anos, ela vai levar ele no templo para consagrar, para entregar. E ela leva então Samuel, que se tornaria o maior profeta e o maior juiz
da nação, do povo de Deus. E então, depois que ela cumpre o seu voto que ela havia feito, ela ergue a Deus a sua voz em adoração e proclama um dos mais belos cânticos, que é esse cântico que nós acabamos de ler. Esse cântico ela profere no templo quando ela leva Samuel para ser consagrado. Ela leva aquela criança e dali ela voltaria sozinha. Ele não voltaria com ela, ficaria lá com o sacerdote ali. Mas todos os anos ela ia visitar. E Deus deu outros filhos para ela também. Então hoje eu gostaria de chamar a atenção, irmãos, para as palavras iniciais desse cântico. Porque no versículo de número 1, o que diz o texto? O meu coração se regozija no Senhor. Olha como começa o seu cântico. O meu coração se regozija no Senhor. A minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Portanto, irmãos, Ana, ela inicia esse cântico de louvor, e ela inicia esse cântico, não dizendo eu me alegro no meu filho, eu me alegro em Samuel. Ela não inicia esse canto celebrando Samuel, mas celebrando a Deus, celebrando ao Senhor, que é a sua maior alegria. E a sua maior alegria, ela reconhece nesse cântico, nessas palavras, não está na bênção que eu recebi, a minha maior alegria está no Deus que me abençoou. E a nossa maior alegria, irmãos, deve ser essa: é o nosso Deus, é aquele que concede para nós a bênção. Melhor do que a bênção é o abençoador. Mas quantas vezes as pessoas se alegram mais nas bênçãos que recebem do que no próprio Deus que abençoou? Sua maior alegria não está na bênção recebida, mas no Deus que concebeu a ela a sua bênção. Quando Ana, ela afirma que a sua força está exaltada no Senhor, ela reconhece que foi o próprio Deus que restaurou a dignidade dela, porque ela não tinha dignidade. Era uma mulher sem prestígio, sem dignidade. Ela não era mãe. Ela não era uma esposa que satisfazia o seu esposo. Talvez os parentes. Ela não tinha dignidade. Foi Deus, ela reconhece que foi o Senhor que restaurou a sua dignidade e a sustentou durante o tempo da humilhação. Tanto é que ela diz: o meu Deus, o meu coração se regozija no meu Senhor, a minha força está exaltada no Senhor. A minha alegria é o Senhor. Foi Ele que restaurou a minha dignidade, foi Ele que me deu o presente, foi Ele que me deu a bênção, foi Ele que abençoou a minha vida, foi Ele que me sustentou durante todo o tempo da minha angústia, da minha dor, da minha aflição, das minhas lágrimas. Observe que Ana, ela fala isso, quanto me regozijo no Senhor, quanto a força e a bênção Ele tem me dado. E ela diz: agora eu tenho uma resposta para os meus inimigos. Agora os meus inimigos, como ela diz, agora os meus inimigos, eu posso rir dos meus inimigos. E a palavra que é como se ela dissesse: agora eu tenho uma resposta. Quando eles perguntam: cadê teu filho? Tu não tem filho? Eu tenho um filho. Eu fui abençoado, porque o Senhor me salvou do meu problema, da minha aflição, e eu me regozijo nisso. Aquela que antes chorava em silêncio, aquela que antes ia para o templo, e quando ela chegava no templo, ela ficava ali chorando, se derramando. Agora ali naquele dia no templo, ela levanta e ela celebra a Deus com um cântico de alegria, de gratidão, reconhecendo a soberania de Deus, o poder de Deus, o agir de Deus na sua vida. Ela chorava em silêncio, agora ela louva a Deus publicamente, dizendo que Deus abençoou e Deus fortaleceu a sua vida. Eu queria aqui tirar, irmãos, algumas lições e aplicações para a nossa vida olhando para isso aqui. Primeiro, quando somos humilhados, desprezados ou injustiçados, nós devemos lançar
sobre Deus toda a nossa dor, a nossa tristeza e a nossa aflição. Foi isso que Ana fez. Diante da sua dor, da sua aflição, diante da injustiça que ela sofria, pela humilhação que ela passava. Porque quando a gente lê o texto, o esposo dela dava mais atenção até à concubina dela do que a ela própria. Por causa disso. Então, quando nós somos humilhados e desprezados, irmãos, como foi Ana, injustiçados, nós devemos lançar sobre o Senhor toda a nossa dor, toda a nossa tristeza, toda a nossa aflição. Porque é Ele quem sustenta os abatidos, diz a palavra. É Ele quem sustenta o abatido, é Ele quem fortalece os cansados, é Ele quem levanta aquele que está caído. É Ele quem, no tempo certo, exalta aqueles que confiam no seu nome. Então, continue colocando diante de Deus a sua dor, a sua aflição, o seu medo, a sua angústia. Seu problema talvez não seja o mesmo problema que Ana, talvez o seu problema seja um problema diferente, o seu problema é outro. Então continue colocando diante de Deus as injustiças que você sofre, não só as injustiças que Ana sofreu, mas coloque diante de Deus. A necessidade que você tem não é a necessidade que Ana tinha, mas coloque diante de Deus. O medo que você tem talvez não é o medo que Ana tinha, mas coloque diante de Deus, porque é Ele que no tempo certo, Ele exalta aqueles que nele confiam. Segundo lugar, irmãos, também nós aprendemos com Ana que a nossa maior alegria deve ser o próprio Deus. Quantas bênçãos nós recebemos? Quantas bênçãos nós recebemos diariamente? Quantas bênçãos nós recebemos durante a nossa vida? Há muitas bênçãos que enchem o nosso coração de gratidão. Família. Quem não se alegra pela família? Família que temos, filhos, o Zé já tem netos. Quem não se alegra pela família que nós temos? Quem não se alegra pelos amigos que tem? Quem não se alegra, irmãos, pela saúde? São bênçãos que nós recebemos. A igreja é bênção do Senhor, onde nós podemos congregar. Ser igreja é bênção do Senhor. Trabalho, onde nós temos o pão de cada dia, sustento, o trabalho que nos proporciona ter o pão de cada dia em nossa mesa. Tantas outras bênçãos que nós temos recebido. Contudo, irmãos, nada se compara à alegria de conhecer, amar e seguir a Jesus. Nada se compara a isso, a alegria de conhecer, amar e seguir a Cristo. Porque quando a pessoa de fato conhece a Jesus e ama Jesus, ele deseja seguir. Todas as pessoas a quem nós vimos as pessoas que Cristo teve um contato e de fato conheceram a Cristo, quiseram seguir. A Bíblia nos diz que quando Cristo ele estava ali, ele chega em Gadara, na região de Gadara. Ali tinha um homem, um gadareno, era possuído de demônios, muitos demônios, que a Bíblia diz que 5.000 porcos, eles entraram no corpo, ali 5.000 porcos e foram lançados ao mar. Aquele homem vivia pelos cemitérios, andava nu pelas ruas, cabelo comprido, barba longa, todo sujo, se cortando. Ninguém conseguia deter, amarrava, ele quebrava tudo. Jesus chega, liberta aquele homem. Aquele homem, ele quer seguir a Jesus, ele quer ir com Jesus, fique e pregue para a sua família, para a sua cidade. Mas ele sentiu o desejo de ir, porque para ele o bem mais precioso era Cristo, era Jesus. Quando Jesus ele está aí na sua última semana de vida, entrando
vindo da Galiléia para a Judéia, atravessando o Jordão, ele atravessa o Rio Jordão. Ele encontra um jovem, mas aquele jovem não conhece Jesus de fato, como Deus, como Senhor, e ele não segue Jesus. Do outro lado do Jordão, ele encontra um homem, um cego, chamado Bartimeu. Aquele cego é curado, e ele joga tudo para trás, e ele começa a seguir a Jesus. Porque, irmãos, não há nada que possa se comparar, não há nada que possa trazer mais alegria ao ser humano do que conhecer, amar e seguir a Jesus. As bênçãos passam, as coisas desse mundo passam, mas o Senhor permanece para sempre. As riquezas que muitas vezes trazem alegria ao ser humano passam, as conquistas passam, família passa, amigos passam, a vida passa, mas Jesus permanece para sempre. Ele deve ser o nosso maior tesouro, a nossa maior riqueza, o nosso maior deleite, a nossa maior motivação para viver. Quem, irmãos, quem recebe as bênçãos do Senhor deve se alegrar por isso, mas não colocá-las acima do Senhor. Que Ele seja a nossa maior satisfação, que Ele seja o nosso mais constante motivo de gratidão. O apóstolo Paulo diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Contentamento em Deus, contentamento no Senhor. Terceiro lugar, irmãos, Ana nos ensina a cultivar uma resiliência, ou seja, uma perseverança na esperança. Porque apesar de tudo, Ana não perde a sua esperança. Ela orava, ela confiava, ela colocava diante de Deus sua esperança. Ela orava horas, por tempo prolongado. Muitas orações, irmãos, não são respondidas imediatamente. A oração de Ana não foi respondida imediatamente. Algumas lutas se prolongam por anos. Quantas pessoas que lutam por anos pela uma cura, talvez pela libertação de um ente querido, a conversão de alguém. Me lembro que quando o irmão Orlando, esposo da irmã Neuza, lá da igreja cristã, se converteu, no outro dia ela mandou uma mensagem para mim: irmão, meu esposo se entregou para Jesus. Foram 35 anos de oração. 35 anos de oração. Não perca a esperança, irmãos. Ana não perdeu a esperança, porque há lutas que se prolongam por anos, há certos problemas que permanecem e parecem não ter solução. Ainda assim, irmão, nós somos chamados a perseverar na oração. O apóstolo Paulo ensina isso na oração: perseverantes. Ser perseverante na oração não é orar hoje, Deus não respondeu, e parar de orar, mas continuar a ser perseverante, confiar no agir soberano do nosso Deus, que tudo pode, que tem todo o poder. É isso que Ana, a sua vida, nos ensina. A sermos perseverantes na oração, a sermos perseverantes na esperança do que Deus pode fazer em nossa vida, na vida do nosso próximo. Que o cântico de Ana, irmão, se torne também o nosso cântico. Que em meio às lágrimas ou às vitórias nós possamos declarar com convicção: nossa alegria está no Senhor, a nossa força está exaltada nele. Amém? Amém. Glória seja dada ao nosso Deus.